Olá, boa tarde. Eu sou a professora Kátia Teonia, do Departamento de Letras Clássicas, da Faculdade de Letras da UFRJ, e hoje a gente está aqui para apresentar o projeto Mitologando e para apresentar um pouco também das nossas atividades em comemoração ao Dia das Crianças. Antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e o convite da PR5, convidar todos vocês a acompanhar as atividades da PR5 e curtir as redes sociais, da Pró-Reitoria de Extensão, e também conhecer o nosso trabalho do Mitologando e as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e depois a gente vai colocar aqui o endereço para vocês poderem acessar, tá bom? Bom, o Mitologando é um projeto de extensão, da Faculdade de Letras, como eu já falei, voltado, que tem como público-alvo as crianças e jovens, E o nosso objetivo é divulgar a cultura clássica greco-romana para que as crianças e os jovens possam conhecer e se apaixonar, é claro, porque não tem como não se encantar e não se fascinar com as histórias, as narrativas da antiguidade clássica greco-romana. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas das nossas atividades para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve nas escolas, O nosso espaço de atuação são as escolas públicas, em geral, o nosso espaço de trabalho. Atualmente, nós estamos, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo as nossas atividades presencialmente, mas nós continuamos as nossas atividades, Bom, então a gente vai até as escolas, A gente vem trabalhando com escolas do município do Rio de Janeiro e também de outros municípios, do estado do Rio de Janeiro, e a gente, então, apresenta, através da contação de histórias e de outras técnicas, as narrativas greco-romanas, a partir do repertório mitológico e a partir também da literatura clássica. Eu estou falando de Homero, estou falando de Hesíodo, eu estou falando das Metamorfoses de Ovídio, enfim, as grandes obras clássicas da literatura greco-romana servem como fonte para que a gente possa, então, compartilhar esses saberes, em seguida, a gente propõe algumas reflexões para as nossas crianças e jovens, no sentido de refletir mais profundamente sobre essa narrativa, de maneira que a gente possa pensar sobre essa antiguidade clássica, sobre esse elemento clássico, naquilo que somos ainda hoje, naquilo que ainda há de clássico em nós e o que não há, Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho em escolas e, para além disso, a gente também vem desenvolvendo um trabalho de formação de leitores, no sentido de fazer um levantamento do repertório brasileiro, de publicações que vêm sendo feitas em língua portuguesa aqui no Brasil, voltadas para crianças e jovens a partir da literatura infanto-juvenil, Então, a gente já tem um levantamento de mais de 100 títulos que estão disponíveis no Fábula, que é o nome desse repertório, e quem quiser conhecer, basta acessar o nosso site, que a gente vai colocar também aqui o endereço. Então, além desse trabalho de contação que a gente faz presencialmente nas escolas, esse trabalho de reflexão crítica, a gente também propõe essas atividades no sentido de estimular a formação de leitores e pensar um pouco sobre a recepção dessa antiguidade clássica na literatura infanto-juvenil brasileira, E, por fim, eu gostaria só de falar que nós vimos desenvolvendo, agora no período do isolamento social, algumas atividades voltadas especialmente para professoras e professores, licenciandas, licenciandos, educadores em geral, de maneira a proporcionar e estimular a reflexão sobre a antiguidade clássica, de modo que esses educadores possam levar esse tema para o espaço escolar. Então, a gente convidou
vários especialistas de várias áreas, história, letras, das artes, né, de modo a trazer temas ligados à antiguidade que pudessem, então, contribuir para o uso, né, desse tema no espaço da sala de aula. Bom, hoje eu estou aqui com a Mariana Jabor, que é uma aluna do curso de letras, né, de latim, e a Mariana faz parte do projeto de extensão Mitologando, e hoje ela vai, então, apresentar para todos vocês uma das histórias que a gente conta no nosso trabalho. Boa história para vocês. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou extensionista do Mitologando e vou contar para vocês agora uma história sobre a fundação de Roma. A história da fundação de Roma ela é apresentada através de dois mitos. Na verdade, de uma epopeia e de um mito. A primeira história é a história do herói Enéas, que é contada por Virgílio, um poeta romano que, a pedido do imperador de Roma, Otaviano Augusto, escreveu a Eneida, onde narra a saga do nosso herói. Mas eu vou dar uma resumida para vocês. Enéas, ele foi um grande herói, filho de Anquises, um velho profeta, e de Vênus, a deusa do amor e da beleza. E por essa razão, ele foi escolhido para fundar uma nova Troia, uma cidade que se transformaria em um grande império e dominaria várias cidades. Tudo começou quando os gregos criaram uma armadilha para os troianos. Depois de uma guerra que já durava 10 anos, a famosa Guerra de Troia, os gregos resolveram montar um cavalo de madeira, gigante, e eles esconderam alguns soldados dentro do cavalo. Eles deixaram o cavalo perto da porta de entrada de Troia, como se fosse uma rendição para a guerra. Eles esconderam as suas naus para que os troianos achassem que eles tinham ido embora. Então, os troianos abriram um grande buraco no muro da cidade para poder colocar o cavalo no meio da praça. Eles ficaram tão felizes com o final da guerra que eles fizeram uma grande festa, com muita bebida e comida para todos da cidade. Após essa festa, e após terem bebido muito e ficarem embriagados, todos foram para sua casa para dormir. Durante a madrugada, com a cidade vazia, os gregos saíram de dentro do cavalo e atearam fogo às casas de Troia. Os troianos acordaram desesperados com o fogo e iniciaram uma nova batalha. Porém, após perceberem que não teriam como vencer os gregos, Enéas voltou até a sua casa para pegar o seu pai, o filho e a esposa e fugir da cidade em chamas. Essa daqui é uma adaptação da Eneida, e aqui nós temos a imagem de Enéas carregando o pai e o filho. Depois de pegar o pai e o filho, e a esposa indo atrás, Enéas chegou até a praia. Só que quando ele chegou, ele percebeu que a Creusa, a esposa dele, não estava mais com ele. Ele resolveu, então, voltar para buscá-la. Na volta, ele avistou um espectro de Creusa, porque ela havia morrido durante a fuga. Então, ela disse para ele que ele precisava fugir dali, que o seu dever era construir uma nova cidade. Enéas voltou para a praia, caminhou até o Monte Ida, na Trácia, junto com Anquises e Iulo e alguns troianos que resolveram se juntar a ele e seguir na fuga da cidade incendiada. Ao chegar no Monte Ida, Enéas resolveu pegar os galhos de mirto, para que ele pudesse oferecer aos deuses. Porém, ele ficou aterrorizado, porque quando ele quebrou um dos galhos, começou a sair sangue da planta. Logo depois, ele escutou a voz de Polidoro, filho do rei de Troia. Polidoro lhe disse que foi assassinado pelo rei daquele país. Pediu que lhe desse um sepultamento digno e que depois partisse daquele lugar. Enéas fez o que Polidoro pediu e depois partiu. Durante a sua estada na Trácia, ele havia construído 20 naus. Com elas, ele seguiu viagem pelo mar. Depois de sair da Trácia, Enéas chegou à ilha de Delos, local onde havia um grande templo em honra a Febo Apolo, e decidiu consultar o oráculo de Febo para saber o que ele deveria fazer. Então, o deus falou
que seu destino era achar o local de suas origens, que viveria tranquilo lá. Anquises, o pai de Enéas, acreditou que o deus estava se referindo a Dárdano e que eles deveriam ir para a ilha de Creta, onde viveu Dárdano e onde surgiu a linhagem dos troianos. Ao chegarem a Creta, os troianos logo se puseram a construir a nova cidade, que se chamaria Pérgamo. Porém, algum tempo depois, uma inesperada epidemia de peste assolou a cidade. Enéas resolveu então consultar as relíquias sagradas que seu pai havia trazido de Troia e escutou que aquela não era a terra onde deveriam construir a nova cidade, mas sim uma terra chamada Hespéria, ou Itália. Os troianos resolveram então voltar para as naus e continuar a viagem. Após uma tempestade, foram parar nas ilhas Estrófades. Lá, encontraram bois para se alimentarem, água para se reabastecerem e continuarem a viagem. Só que eles resolveram ficar mais um pouco, mataram os bois e fizeram um banquete para todos das naus. Só que teve uma hora que chegaram várias arpías. Elas estavam revoltadas porque eles estavam comendo todos os bois da ilha. As arpias eram aves gigantescas, com enormes garras e rostos de mulher. Elas atacaram os troianos, expulsando-os de lá, e rogaram pragas de que, para encontrar a Itália, os troianos ainda iam passar fome e comer até os próprios pratos. Enéas continuou então sua viagem, parando para se reabastecer em algumas ilhas. Ele passou pela ilha de Butroto, escapou do perigoso estreito de Sila e Caríbide. Parou nas ilhas dos Ciclopes, aos pés do vulcão Etna, onde encontrou Aquimênides, um grego que acabou ficando para trás quando Ulisses, que era inimigo de Enéas durante a Guerra de Troia, foi para ali em busca da sua cidade. E acabou furando o olho de Polifemo, um ciclope. Passou pela ilha de Drépano, onde seu pai, Anquises, faleceu, e continuou sua viagem rumo à Itália. Quando Enéas se aproximava das terras da Itália, Juno, deusa e esposa de Júpiter, que tinha raiva dos troianos por causa de uma disputa passada, mas isso é assunto para outra história. Ela ficou revoltada porque os troianos estavam chegando ao seu destino. Resolveu criar uma enorme tempestade que tirou os troianos de sua rota. Quando a tempestade se acalmou, por ordem de Netuno, que ficou revoltado porque Juno havia mexido na sua área, que era o mar, os troianos viram que estavam perto de uma costa, só que não era a costa da Itália. Eles resolveram parar por ali mesmo assim, porque precisavam pegar alimento para poder continuar a viagem. Então, eles desembarcaram. Ao desembarcarem, Enéas descobriu, enquanto caminhava por aquelas terras, que estava em Cartago, reino da rainha Dido. Decidiu enviar alguns de seus homens para falar com ela e ver se ela poderia acolher eles em seu reino por algum tempo. Dido acolheu os troianos muito bem, permitindo que ficassem em seu reino. Por causa de um plano dos deuses, os dois acabaram se apaixonando, e Enéas acabou ficando mais tempo do que deveria em Cartago. Então, Júpiter enviou seu mensageiro Mercúrio para que falasse a Enéas que ele precisava ir embora de Cartago e cumprir o seu destino de fundar uma cidade na Itália. Muito triste, Enéas deixou Dido e seguiu viagem rumo à Itália. Após a sua partida, Enéas parou em Drépano, onde um velho amigo, chamado Acestes, reinava. Em Drépano, Enéas realizou alguns jogos em memória de seu pai Anquises, como forma de honrá-lo. Durante os jogos, algumas mulheres e velhos que estavam cansados de tanto viajar foram incentivados por Juno a incendiar as naus dos troianos e permanecer por ali. Mas, graças a uma tempestade enviada por Júpiter, o incêndio cessou e conseguiram salvar algumas naus. Enéas, então, fez um acordo com Acestes. Ele decidiu que quem estivesse cansado da viagem poderia ficar naquelas terras, enquanto ele e outros heróis que lutaram na Guerra de Troia seguiriam viagem. Quando Enéas foi dormir, ele sonhou com seu pai,
pedindo para que fosse procurar Sibila e ir com ela até o reino dos mortos para encontrar ele. Enéas, no dia seguinte, partiu de Drépano e foi direto para Cubas, onde encontrou Sibila. Após realizar algumas tarefas e oferendas aos deuses, desceu com ela até o reino dos mortos, onde encontrou alguns amigos que haviam morrido durante a guerra, seres mitológicos horrendos que habitam o Hades, e também Dido, que se matou de tanta tristeza após Enéas ter ido embora. Quando encontrou seu pai lhe falou de seu destino, mostrou a Enéas seus descendentes, e contou que a um de seus descendentes, chamado Rômulo, caberia fundar uma cidade grandiosa, que construiria um império e seria conhecida em todo o mundo. Essa cidade se chamaria Roma. Após retornar ao mundo dos vivos, Enéas seguiu seu caminho, enfrentando grandes perigos, até chegar a Laurento, na Itália, às margens do rio Tibre. Enéas ficou aliviado por finalmente ter chegado ao seu destino. Porém, ainda teve que enfrentar uma outra guerra, pois Latino, o rei de Laurento, pai de Lavínia, concedeu a mão de Lavínia a Enéas. Só que Lavínia, ela já estava prometida a Turno, e Turno ficou revoltado e resolveu brigar pela princesa. Após a guerra, o deus Tiberino, deus do rio Tibre, falou que Enéas não precisava se preocupar, pois o destino dele e de seu filho seria grandioso. Falou que no meio da mata ele acharia uma porca branca com 30 filhotes, e aquele seria o local onde Iulo, passado alguns anos, fundaria a cidade de Alba Longa. E assim foi. Por alguns dias, a guerra continuou, até que Enéas derrotou Turno e casou com Lavínia. E como havia dito Deus Tiberino, Iulo fundou a cidade de Alba Longa. E agora a gente vai para o segundo mito, que é com os descendentes de Enéas após alguns anos. E alguns anos depois, em Alba Longa, Ares, o rei da guerra, se apaixonou por Reia Sílvia. Ela era filha de Númitor, rei de Alba Longa. Porém, o tio de Reia Sílvia, Amulho, tomou o trono do irmão e transformou Reia em uma sacerdotisa vestal, para que ela tivesse que se manter casta e não pudesse ter filhos para tomar o trono dele. Mas Reia já estava grávida de Ares, e ela deu à luz a filhos gêmeos, que se chamaram Rômulo e Remo. Para que seu tio não matasse as crianças, a Reia Sílvia colocou os bebês em um cesto e os colocou no rio Tibre. Os gêmeos foram achados longe dali por uma loba. Eu vou pedir agora para a Kátia mostrar uma imagem da loba amamentando os gêmeos, que é muito conhecida em Roma e fica no Capitólio. Obrigada, Kátia. Após serem amamentados pela loba, os gêmeos foram achados por um casal de pastores. Eles criaram os gêmeos até que eles ficassem mais velhos. E quando ficaram, o casal contou a eles a origem dos dois. Os dois resolveram voltar até Alba Longa e derrotar Amulho para devolver o trono ao avô. Quando fizeram isso, eles perguntaram ao avô se poderiam fundar ali uma nova cidade. Só que os dois tinham que decidir quem ia ser o rei da nova cidade. Para isso, cada um foi para um monte, o Monte Avento e o Monte Capitólio. Então, eles falaram que quem visse mais pássaros no céu seria o novo rei. O Rômulo foi o vencedor, e o seu irmão Vênus, Remo, ficou com muitos ciúmes por não ter sido escolhido para fundar a nova cidade. Então, ele resolveu ultrapassar os limites que o Rômulo estabeleceu e acabou sendo morto pelo irmão. Após isso, Rômulo fundou a cidade de Roma, que ganhou esse nome em sua homenagem. Bem, esses foram os mitos da fundação de Roma. E, geralmente, quando a gente está em sala de aula, no presencial, a gente sempre pede para os alunos para eles escreverem ou desenharem uma cidade, escolher um nome para essa cidade e falar o que deve e o que não deve ter nessa cidade.
Então, eu gostaria de propor a vocês que fizessem esse exercício, colocassem seus filhos, sobrinhos, as crianças para poder fazer esse exercício e ver o que eles vão colocar, porque é um exercício muito interessante saber o que as crianças acham essencial numa cidade e também na vida deles. E também eu vou pedir para o Renan botar depois os links com alguns jogos sobre a Fundação de Roma. E vou pedir para que vocês enviem esses desenhos para o nosso Instagram do Mitologando, @mitologando. E é isso, muito obrigada. Agradeço a participação de todos e passo a palavra para a Kátia. Muito obrigada, Mari. A gente acabou de ver com a Mariana e conhecer os mitos de fundação, né, de nascimento de Roma. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para fazer essa atividade proposta pela Mari e para fazer também as atividades que a gente vai disponibilizar aqui o link. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender ainda mais sobre as histórias da fundação de Roma. Bom, com isso a gente encerra a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a PR5 pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui nessa semana tão especial, uma semana em que a gente comemora o Dia das Crianças e o Dia das Professoras e dos Professores. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada ao Renan, que está aqui conosco, que faz parte do projeto Mitologando, que está dando aqui o suporte técnico. Obrigada também ao Jeff, que faz parte da direção técnica da PR5, e a Brenda também, que nos ajudou nesse trabalho. Convido mais uma vez a vocês a acompanharem as redes sociais do projeto Mitologando. O endereço é @mitologando, do nosso Instagram e do nosso Facebook, e o nosso site, mitologando.letras.frj.br. Muito obrigada, e um bom final de semana e saúde para todas e todos.